Pessoal, boa tarde a todos aí. Obrigado por quem já entrou na transmissão, para quem vai assistir isso aí depois, essa live. Essa aqui é mais uma atividade, tá bom, do ciclo, é mais um ciclo, né, de palestras virtuais sobre ensino de ciência, que é organizado aí pela professora Andréa Spínola, da UERJ. Somos muito felizes, assim, de poder participar um pouquinho disso aí, dando algumas aulas lá no curso de pós-graduação. E todas as palestras desse círculo, tá, vão fazer parte aqui de uma playlist no nosso canal do YouTube, tá bom? Foram assuntos muito legais que certamente interessam aí tanto aos professores que já são formados, quanto aos professores em formação, pessoas que trabalham em museus, pessoas que trabalham com educação. Foram assuntos maravilhosos, está o ciclo de palestras assim perfeito, e vão estar todas aqui na nossa playlist, tá bom? Aqui no canal do Planetário. Eu vou ficar escondidinho aqui, tá bom? Fazendo aí o controle daqui da apresentação, e vou deixar vocês com a professora Andréa Spínola. Só lembrando que hoje é um dia especial porque é o dia do biólogo, e nós temos vários aqui, 3 biólogas aí conversando com a gente, tá bom? Pessoal, boa apresentação para vocês. Obrigada, Leandro. Bem-vindo todos que estão aqui, bem-vindo todos, bem-vindo todas. É um prazer receber vocês num dia tão especial para a gente. Nós temos aqui 3 biólogas, uma em formação e 2 em formação continuada, porque a gente nunca para de se formar e de estudar. Eu estou muito feliz de poder, no dia do biólogo, participar de uma live sobre um assunto tão interessante quanto esse que essas 2 convidadas queridas vão trazer hoje. Então, hoje é a penúltima atividade do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências. Hoje o tema é estratégias no ensino de ciências, possibilidades nas artes. Para falar sobre isso, para debater esse assunto, nós convidamos 2 pessoas muito importantes. A Daniela Frei, que é ex-aluna da UERJ, portanto tem para nós um valor inestimável, além de ser minha amiga querida há mais de 30 anos, que hoje é doutoranda da Fiocruz e professora do Cefet Petrópolis. E a Laura Cândido, que é graduanda em Biologia na Faculdade de Aveiro, em Portugal, ex-aluna do Cefet Petrópolis, onde ela foi aluna da Daniela Frei. As 2 vão debater essa temática, eu espero que vocês apreciem bastante. Lembro a todos que estão aqui participando, que são estudantes ou não, e que gostariam de receber uma espécie de certificado de participação, que enviem os seus dados, apenas nome, matrícula, instituição, para o e-mail da nossa especialização, que eu vou colocar ali no chat para vocês, tá? Basta enviar esse e-mail que no prazo de uma semana nós retornamos para vocês com a declaração de participação. Coloquem suas perguntas também no chat de maneira à vontade, que ao final da fala das 2 convidadas, nós retornaremos aqui, as 3, para responder essas perguntas de vocês com muito prazer. Aos biólogos que nos assistem, um feliz dia do biólogo, nossa profissão é maravilhosa, sou muito feliz e muito orgulhosa por ser bióloga e professora, que aí já é um bônus extra. E vou, então, como de praxe nas atividades do planetário, a gente tem feito uma descrição da pessoa que está falando, né? De maneira a tornar isso um pouco mais inclusivo. Então, eu sou mulher, branca, de cabelos cacheados, tenho mechas mais claras, estou com uma blusa azul de manga curta, atrás de mim tem um vaso de cerâmica com uma planta. Eu vou passar, então, para que se apresente a palavra para a Daniela Frei, e em seguida a Laura vai fazer a sua apresentação, tá? Uma excelente atividade para vocês. Boa tarde, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Fiquei até emocionada com as palavras da Andréia, agradeço a ela e ao Leandro, e muito também a Laura. Então, minha descrição: eu sou mulher, branca, tenho cabelos claros, mais ou menos na altura do ombro, repicados, com franja, uso óculos, tenho olhos claros, estou vestindo uma blusa vermelha, e ao meu redor, livros e fotos e uma janela. Acho que agora a Laura faz essa autoapresentação ou a gente já passa para a apresentação, Andréia? Desculpa, estava aqui com a sua apresentação e a Laura pode fazer a sua autoapresentação na hora da fala dela, tá bom? Obrigada. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Então, hoje, nossa proposta é falarmos
um pouco sobre o que as artes podem nos auxiliar, podem nos dar como possibilidades. Desculpe, peraí que eu estou começando aqui. Pronto. O que as artes podem nos trazer como possibilidades, né, no ensino? Então, há muito tempo eu já trabalho utilizando filmes em sala de aula. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas possibilidades à luz de Paulo Freire, né? Então, como a Andréia já disse, eu sou formada, né, na UERJ, em licenciatura em Ciências Biológicas, fiz mestrado na Fiocruz, em Ensino em Biociências e Saúde, faço doutorado e sou professora do Cefet, RJ Campus Petrópolis. E quando a gente para pensar na utilização de filmes, a gente, observando, por exemplo, os cartazes que eu estou mostrando para vocês desses filmes, a gente pode pensar assim, será que os produtores, os diretores, eles conceberam esses filmes com intuito educacional? Eles conceberam esses filmes para o ensino de ciências? Provavelmente não. Então, um grupo de pesquisadores fala sobre o reendereçamento. Isso aqui, no estado do Rio, na UFRJ, no NUTS, é uma linha de pesquisa do professor Luiz Rezende Filho. E eu tomei esse termo reendereçamento nas nossas pesquisas, mas à luz de Cecília Meirelles, quando nos fala na sua poesia, o vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore seca fica imóvel entre borboletas e pássaros. Ou seja, aquele filme é o mesmo, mas ele pode nos permitir diferentes respostas. E é isso que a gente vai ver. Eu comecei a identificar essa correlação do uso do filme e pesquisa em si no meu mestrado. E eu passo para vocês aqui o título da minha dissertação, que começa com o nome do filme que eu utilizei, O Despertar de uma Paixão. Esse filme, na verdade, é a terceira versão, é um filme americano, é a terceira versão dessa obra, ela é baseada num livro inglês, e eu trouxe também aqui o link, né, se alguém quiser acessar a dissertação inteira. E nesse mestrado, eu aprendi com a professora Fátima, né? Eu gostaria de fazer uma menção aqui à Rosane, que trabalha com a Andréia na UERJ, mas também na Fiocruz, onde ela foi minha professora, e a Fátima, né? As duas lecionaram uma disciplina para a gente. Eu aprendi com a Fátima, que hoje é minha orientadora, beijo, que havia Paulo Freire no meu trabalho, né? E aí é que eu comecei a entender que havia Paulo Freire também na minha sala de aula. E comecei, então, a estudar, e identifiquei também o Edgar Morin. Ambos são a base dos meus referenciais na minha pesquisa, na minha profissão. E trouxe, então, alguns pontos. Por que essas escolhas? O Paulo Freire, quando nos fala que somos seres, né, por sermos seres humanos, somos seres inconclusos, inacabados. E é essa busca que nos faz, então, querer aprender, querer ensinar, ou seja, o conhecimento é a busca pelo conhecimento. Quando ele nos fala da conscientização, é no sentido de que, então, ao longo dessa busca, nós vamos tomando consciência da realidade ao nosso redor, da nossa própria realidade. E, a partir desse momento, a gente pode intervir no mundo. Essa é a conscientização. E a coerência, que me cala muito fundo como professora, é o quanto a gente deve diminuir a distância entre o que a gente fala e como a gente age, como isso é importante nesse processo inteiro. O Edgar Morin, um educador ainda vivo, muito lúcido, ele nos traz o pensamento complexo, que é a complexidade, o tecer junto, que caminha de mãos dadas, né, com essa conscientização, e nos fala também, ao mesmo tempo, do paradoxo tecnológico. Quer dizer, a tecnologia nos permite conhecer o que acontece em todo o mundo. No entanto, muitos ainda vivem uma cegueira global. Uma cegueira no sentido de que escolhemos aquilo que vamos conhecer e deixamos de lado, muitas vezes, problemas globais, né? O que seria o oposto à conscientização. E é importante que a gente frise
que nos dois casos, né, ambos se completam, que esse conhecimento, essa tomada de consciência, vai ser o pressuposto para se iniciar a intervenção no mundo e jamais a acomodação. E Freire, que faleceu em 97, já nos falava do uso de tecnologias na educação, né? E que devemos pertencer ao nosso tempo. Então, eu fiz aqui um subtítulo. Eu resolvi escolher alguns filmes que eu uso já no ensino de ciências, né, de biologia, e também numa disciplina que eu ministro no Cefet Petrópolis, chamada Cinema, Saúde e Viagens. É uma disciplina eletiva para o curso de turismo. Eu escolhi alguns filmes para falarmos sobre o ensino à luz de Paulo Freire. Vou tentar não dar spoiler, prometo. E aí a gente começa com o Despertar de uma Paixão, né? Esse filme, ele é muito emblemático, não só por ele ter sido o primeiro dentro das minhas pesquisas, mas porque a gente observa um casal de protagonistas que tinha uma visão de vida muito diferente entre si, né? E uma visão pequena perto do mundo. Então, ela levava uma vida fútil, ele, um médico, mas que só trabalhava em laboratório, sem se preocupar com o ser humano. Ambos se casam, são ingleses, vão para Xangai e dali vão para um vilarejo na China, no interior da China, que está sofrendo com uma epidemia de cólera. Então, esse filme é um filme que nos permite trabalhar cólera, mas vai permitir trabalhar muito mais. Mas, a partir do momento que eles estão naquele lugar, é que eles vão conhecer uma realidade difícil e dura, e vão passar também a conhecer as próprias potencialidades. O que, ao meu ver, a gente pode fazer a alusão à pedagogia da libertação do Paulo Freire. A partir do momento, então, que eu tenho essa consciência, eu vou poder ampliar a minha visão para fazer minha intervenção no mundo. O segundo filme que eu escolhi é o filme Gattaca. Esse talvez tenha sido o filme que eu mais usei ao longo da minha trajetória aí no ensino, né? E é um filme que eu também vejo com uma ampla possibilidade de debates, né? Não apenas o que o próprio nome vai nos chamar a atenção, com a representação das bases nitrogenadas do DNA, então não apenas nessa questão da genética molecular, mas quando a gente vai analisar o que acontece com o Vincent Freeman, que é esse rapaz, né, é o personagem do Ethan Hawke. Aliás, os sobrenomes e os nomes dos personagens são ótimos, vale a pena fazer essa análise. O que acontece com a vida dele é que ele foi concebido de uma maneira que seria não programada geneticamente, e aí ele nasce como nós, com propensão, por exemplo, à miopia, ele é míope, e ele nasce, eles sabem no momento que ele nasce que ele tem propensão, ele nasce com miopia, né? E que ele tem propensão a ter um problema cardíaco. E o que acontece é que ele vai, diferente do irmão dele, que tem um outro tipo de programação, e o que acontece é que ele vai passar a vida toda dele desafiando esse destino que programaram para ele. E ele acaba se fazendo passar por uma outra pessoa, que é o Eugene, que tem tudo para ser um excelente atleta, um campeão na natação, mas que sofre um acidente e fica paraplégico. Então, a comparação de vida entre os dois é muito interessante, dá muitos debates, e à luz de Paulo Freire, a gente pode falar aqui da pedagogia da indignação. A partir do momento que Vincent sonha com um mundo onde ele possa ser quem ele é, e não aquele mundo que dizem que é o mundo para ele, né? E Paulo Freire nos diz que nós jamais devemos castrar a altivez de um aluno, né? Que jamais devemos lhe impor um quietismo negador do seu ser. O terceiro filme que eu escolhi para trazer para vocês é o filme O Óleo de Lorenzo. Um filme muito bonito, muito triste, muito bonito, diferente dos outros, é um filme baseado em fatos reais. Eu escolhi trazer esse filme à luz da pedagogia dos sonhos possíveis, porque Paulo Freire nos diz que os silenciados não mudam o mundo. E o que esse casal fez foi mudar o mundo para essa doença que é tratada no filme, chamada adrenoleucodistrofia,
que é uma doença que nos permite, inclusive, em aulas de genética, dá para a gente trabalhar bastante uma doença ligada, de herança ligada ao X, dá para fazer esse estudo, mas também dá para a gente analisar o que acontece com esse casal. O Augusto Odoni e a Micaela Odoni recebem o diagnóstico de que o filho, com 6 anos, o Lorenzo, ele está com essa doença, e os médicos dizem a eles que as crianças, os meninos, quando recebem esse diagnóstico, morrem em até 2 anos. E eles mudam a história a partir do momento que eles começam a estudar e pesquisar e viabilizar que se produz o óleo de Lorenzo, que não chega a curar, mas que impede a evolução do quadro da doença. O quarto filme que eu trouxe é um dos meus filmes prediletos, assim como os outros, ele é muito bem produzido, muito bom. Eu uso não só com o ensino médio, né, com esse curso, como a Andréa estava falando, que é o curso técnico em telecomunicações integrado ao ensino médio, onde a Laura foi, inclusive, da primeira turma que se formou, mas também em CSV, que é Cinema, Saúde e Viagens, né, no turismo. Ano passado também a gente fez um curso de extensão com os meus amigos Felipe Ferreira e Suzana Clô, e também o Celso Braga Júnior, acredito que o Felipe esteja aí nos ouvindo, que é sobre literaturas no cinema. E aí, esse foi o filme que eu escolhi para a gente trabalhar. Ele nos permite uma série de apontamentos, inclusive é um filme que nos permite trabalhar muito bem a hanseníase. E nesse filme, o Ernesto Guevara, né, antes de ser o Che Guevara, o então estudante de medicina, que estava se especializando em hanseníase, ele sai da Argentina e vai viajar. A gente vê aí no cartaz, esse trecho em vermelho é o trecho da viagem. Ele vai Argentina, Chile, Peru, Bolívia, ele vai até chegar, Bolívia, Peru, até chegar na Venezuela. Eles saem de moto, e aquilo que era, ele sai junto com um amigo dele, o Alberto Granado, que é um bioquímico, um pouco mais velho que ele. E aquilo que era uma aventura juvenil vai se transformando numa grande viagem interna e de realidade que o Ernesto Guevara vai vivendo. E ele vai vendo os oprimidos da América do Sul. Não à toa eu escolhi, né, essa pedagogia do oprimido para a gente falar desse filme. É uma possibilidade, né, de se falar dela através desse filme. Principalmente quando ele se depara com os trabalhadores das minas de cobre, que eram oprimidos pelo mundo. Quando ele vai para o leprosário, num barco, onde há uma balsa para os portadores de hanseníase separada. São imagens muito bonitas, onde o Walter Salles, o diretor, ele é muito feliz, né, naquelas imagens, daquele olhar do Ernesto Guevara, tomando ciência de uma realidade e, ao mesmo tempo, de uma opressão e de um segregamento que era feito, né? Lá no leprosário também havia isso, com o rio Amazonas separando a ala dos médicos, enfermeiros e os casos mais leves de hanseníase dos casos mais graves, né? Alguns trabalhos a gente já fez com esse filme, um deles é esse que foi apresentado foi um trabalho feito com a Renata, ex-orientanda da Andréia, e que foi apresentado no Congresso de Ensino de Ciências. Esse filme, o Filadélfia, é um filme que eu trabalho pouco com o ensino médio, mas, assim, é um filme também muito bom. Ele nos permite um trabalho sobre AIDS, mas também sobre preconceito. Ele já me rendeu algumas rodas de conversa com alunos, muito interessantes, principalmente quando há algum homossexual presente, né? E esse filme ele vai mostrando, principalmente, a modificação do personagem do Denzel Washington, né? Que é um negro, advogado, que defende o Tom Hanks, um advogado homossexual. Então, vai havendo ali toda uma mudança nele, porque ele era homofóbico, ele não conhecia nada sobre AIDS. Então, ele, por exemplo, onde o Tom Hanks, que era o Andrew, ele passava a mão, o Joe e o advogado negro, ele limpava, enfim. Então, é um filme que vai mostrando como é importante a gente conhecer o diferente, a gente respeitar o diferente,
a gente compreender o quanto a gente também pode aprender com o diferente. Então, esse filme, ele traz para mim a pedagogia da solidariedade, da tolerância, apontadas pelo Freire, inclusive uma pessoa extremamente enfática em relação à questão da discriminação, né? De não discriminarmos. E, por fim, O Ilha das Flores. Esse é o filme mais antigo aqui dessa lista, ele é de 1989, e ele é um filme atualíssimo. É um filme que eu passo muito para os meus alunos, nos permite assim, muitas considerações, a gente fala, sim, da questão do lixo, a gente fala das questões ecológicas, né? Para onde vai o lixo que eu elimino da minha casa, mas A Luz de Paulo Freire é um filme que nos fala muito também da esperança, mas no sentido, essa pedagogia da esperança de Paulo Freire, ela extrapola a questão de você denunciar injustiças sociais, né? O Leonardo Boff cunha um termo no prefácio do livro Pedagogia da Esperança, onde ele fala assim, em desfatalizar. A pedagogia da esperança, ela desfataliza. Então, não é assim, a realidade é assim, ponto final. A realidade está sendo assim. O que nós vamos fazer para modificar essa realidade, né? O que cabe a mim? Qual é a minha parte nesse latifúndio? E depois que a gente, em 2018, quando eu passei esse filme, logo em seguida, eu convidei uma moça que trabalha numa ONG, junto com o antigo lixão de Gramacho, que é onde o bairro hoje, em Duque de Caxias, chamado Jardim Gramacho, né? Que não tem nada de jardim. Então, é um local onde a gente tem mais ou menos 20 mil pessoas, e que vivem sobre o que era um lixão, e que ainda tem despejo de lixo, sem saneamento básico, sem luz elétrica. Então, é como se a gente tivesse trazido, entre aspas, a Ilha das Flores, para a nossa realidade, porque esse lixão fica, estou falando de Petrópolis, esse lixão fica aqui na Baixada, a mais ou menos 30, 40 quilômetros. Lixão não, desculpa, esse antigo lixão, né? Então, essa menina, a Júlia, ela foi lá no Cefet e nós conversamos com ela, os alunos ficaram muito impactados com tudo aquilo, e isso é o que eu acho que a gente pode chamar de pedagogia do compromisso. E para finalizar a minha fala, eu não posso deixar de falar da pedagogia da autonomia, né? Porque é isso que a gente deve buscar. Eu acho muito estranho quando, às vezes, a gente vê as pessoas falando que muitos adultos não sabem fazer escolhas, que muitos adultos não têm autonomia. Mas eu me pergunto se dentro de uma sala de aula ou se dentro da casa, eles estão tendo essa liberdade de escolha, né? E eu suponho, assim como Freire, que é decidindo que se aprende a decidir, né? Então, é um respeito à autonomia. E eu, já há algum tempo, tenho buscado fomentar a que os alunos façam esses reendereçamentos possíveis. E no ano passado, com uma turma de segundo ano, a gente estava tratando de compostos químicos dos seres vivos, eu pedi que eles se dividissem em grupos, sorteei os compostos, água, proteínas, lipídios, e pedi que eles pensassem numa maneira da gente fazer um reendereçamento trazendo temáticas atuais relacionadas, né, a essas questões de compostos químicos. E um grupo, especialmente, encontrou no filme Mad Max Estrada da Fúria, um filme de 2015, uma forma de se estudar a água e a crise hídrica que ficou tão bacana que depois a gente levou esse trabalho para a semana de pesquisa, ensino e extensão do Cefet, em outubro, e eles, junto comigo, né, a gente fez uma roda de conversa, uma mesa redonda, e esse trabalho, então, foi aceito para o ENDIP, agora para o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que vai ser final de outubro, início de novembro. Né? Aqui, só para vocês terem uma noção de outros trabalhos que os alunos fazem, são possibilidades, né? Possibilidades, por exemplo, para se falar de inclusão ou da falta dela. Né? Não quer dizer que todo filme escolhido ele é ótimo e perfeito. Ele pode ter também possibilidades de críticas, e isso foi falado na semana passada pelo Leandro, né? E você, com as críticas, você também está fazendo ali, permitindo conhecimento. Eu vou deixar as referências, elas vão ficar gravadas,
E aqui eu termino com essa frase do Paulo Freire: é assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, disponível ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigado por seus desafios, que não lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas sempre de esforço por superá-las, limitações que não procuro esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos educandos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Dani, que sensacional ouvir você, que aula! Como que você conseguiu ir fundo e que sensibilidade. Não é porque ela é minha amiga, gente, mas ela é espetacular. Eu amei a sua fala, você me emociona de verdade, me emociona, muito bonito. Eu queria aproveitar para agradecer a presença dos professores que estão aqui nos prestigiando, os professores do Prof. Bill, Rosane, Meirelles, a Fátima, querida da Fiocruz, orientadora da Daniela no doutorado, que está aqui sempre nos prestigiando. Queria agradecer aos nossos alunos do mestrado que estão aqui sempre prestigiando, fazendo perguntas incríveis, os da especialização em ensino de ciências. Todos vocês muito bem-vindos, familiares queridos também. E o professor Felipe Ferreira está aqui nos assistindo, viu, Dani? Muito bem-vindo, Felipe, volte sempre. Então, as perguntas estão sendo anotadas, vou fazê-las todas ao final. E gostaria, então, de passar a palavra para a nossa segunda convidada, Laura Cândido. Lembrando, ela é graduanda em Biologia na Faculdade de Aveiro, em Portugal, e ela foi aluna da Daniela Frei no Cefet de Petrópolis. A Laura vai falar, e após a apresentação da Laura, nós retornamos aqui às 3, e até o Leandro, se ele quiser, inclusive, né? Ele pode falar um pouquinho que o Planetário vai fazer aniversário, está fazendo aniversário de 50 anos esse ano, ele pode falar um pouquinho sobre as comemorações, e a gente volta para as perguntas da plateia. Façam suas perguntas no chat que eu estou anotando, tá? Muito obrigada, Laura. Boa apresentação. Obrigada. Então, primeiro eu vou fazer uma descrição. Eu sou mulher, tenho por volta de 20 anos, cabelo cacheado, na altura do ombro, uso óculos e também estou com um headphone e no meu fundo tem o meu quarto com uma parede de fotos, a minha cama, um violino e uma janela. É basicamente isso. E, bom, tendo em vista isso que a Dani acabou de trazer, e tendo em vista também tudo que ela já abordou durante as nossas aulas, a gente teve em conversa a ideia de abranger esse tema que ela traz sobre os filmes e abranger isso também para possibilidade em outras formas artísticas também. E foi basicamente daí que veio o tema do nosso debate, que é a possibilidade nas artes. Então, aqui eu trouxe um pouco da minha apresentação. Eu sou, como já disseram, sou estudante de Biologia na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal, e sou ex-aluna do Cefet em Telecomunicações. E nesse slide eu quis mostrar um pouco sobre como a arte sempre esteve presente, assim, no meu cotidiano, sempre esteve presente na minha vida. E desde o meu interesse por cinema, que desde pequena sempre amei ver muitos filmes, desenhos animados, eu sou apaixonada até hoje. Hoje em dia mais com as séries, mas também a questão da astronomia, que eu sou apaixonada e eu achei interessante colocar aqui por conta de ser o canal do Planetário. Também a parte da música, eu toco violino, sempre fui apaixonada por música, por dança, e a parte da tecnologia também, tanto na área da arte mesmo, que seria o design gráfico e afins que envolvem essas áreas, que eu também sou apaixonada, mas também na área científica mesmo, tanto o que eu estudei no Cefet, e também fotografia e a biologia, que é o que eu decidi, dentre todos esses gostos, me especializar. E é o que eu estou fazendo na universidade agora. Mas isso é para mostrar que quando a gente começa a se analisar, a gente consegue ver uma mistura de gostos, uma mistura de preferências que são muito interdisciplinares e que muitas vezes tem essa junção de uma coisa que é mais científica com algo que é mais artístico, algo das ciências humanas com algo das ciências exatas. E isso é algo que sempre esteve muito presente em mim. E desde muito pequena eu sempre gostei de muitas áreas diferentes. E eu acho que isso é um debate importante, porque
no Cefet eu fui muito introduzida a esse debate da interdisciplinaridade. Eu acho que é até por isso que eu consigo hoje em dia ter um olhar mais crítico a respeito disso. Mas quando eu estava, por exemplo, em outro estilo de ensino, ou até mesmo amigos meus que eu tenho que estudaram em outras escolas que talvez não sejam tão completas como a experiência que eu tive no Cefet, e essa interdisciplinaridade não é introduzida. E isso gera, às vezes, muitas dúvidas, porque você acaba pensando, será que para eu ser uma pessoa bem-sucedida, será que para eu seguir uma carreira eu preciso abrir mão de alguma área? Então, eu acho que é um debate importante também. E até mesmo para interesse dos alunos, porque muitas vezes é difícil você se interessar por uma área que não é aquela que você gosta. E com a interdisciplinaridade, meio que tudo vira uma área que você gosta, porque vai ter um pouquinho do que você gosta em tudo. Então, trazendo mais os questionamentos que em debate, até mesmo com a Daniela, a gente conseguiu chegar, algumas perguntas que falam sobre por que não pensar no ensino e na aprendizagem das ciências através da arte, que é o que a Dani trouxe, né, do ensino através dos filmes e dessas abordagens que conectam mais o aluno, às vezes, aqueles conceitos que estão sendo mostrados, contextualizam melhor. Também, por que não utilizar a arte não só como ferramenta de estudo, como, por exemplo, nessa imagem que eu trouxe do lado, que é uma imagem linda, de uma ilustração científica, que principalmente na área da biologia é tão importante, é uma ferramenta que a gente precisa tanto dela para conseguir entender a biologia. É muito difícil você ler um artigo científico na área da biologia, principalmente, que eu sei porque é o que eu estou mais conectada. E é tão difícil você ler um artigo científico sem uma ilustração, sem conseguir ver aquilo, sabe? E pensar que tem artistas e pessoas tão dedicadas, que estudam tanto e que têm um talento para fazer, por exemplo, ilustrações como essas aqui ao lado, de um cientista que chama Ernest Haeckel, eu não consigo falar direito o nome dele, sempre me confundo. Mas mais para frente eu também tenho alguns outros exemplos dele. E que são desenhos que você vê que tem toda a parte artística, mas tem um cuidado científico também de demonstrar a realidade, mas faz essa junção tão boa dos dois lados. Mas também por que não usar isso, não só como esse método, essa ferramenta de estudo, mas também como um método de avaliação, que foi, por exemplo, o último exemplo que a Daniela trouxe, dos próprios alunos tendo essa iniciativa de trazer um filme. Mas, nesse caso, não só um filme, mas por que não você ver com um aluno que tem uma habilidade, por exemplo, dessa de desenhar? E por que ele não fazer uma apresentação, te entregar um trabalho, como você sendo como professor, te entregar um trabalho científico mesmo, mas usando as ilustrações dele? Por que não avaliar essas ilustrações também? Por que não reconhecer isso como um método de avaliação? Ou, não sei, uma pessoa que gosta de fazer animações gráficas no computador, ou que é boa fazendo designer gráfico. O designer gráfico é uma ferramenta tão incrível na utilização da divulgação científica, então, por que não fazer esses trabalhos também com os alunos? Então, seria basicamente o tópico 1, partindo do professor, mas no tópico 2, pedindo também o partindo do aluno. E por que não restringir tanto a expressão... Por que restringir tanto a expressão artística e a criatividade dos professores e dos alunos? Porque, querendo ou não, essa forma de não integrar as coisas acaba restringindo tanto os professores quanto os alunos. E a criatividade é algo que é tão bonita de ver desenvolvendo, tanto numa área quanto na outra, e é tão importante, tanto na ciência quanto nas artes, e por que restringir tanto ela? E por último, foi o último questionamento, que é de onde vem essa desvalorização? Então, foi aí que eu fui buscar um pouco mais para essa apresentação, e o conceito que eu cheguei foi sobre a hierarquização dos saberes. E é um conceito que vem muito com a questão do positivismo, que é uma corrente de pensamento que traz muito essa questão da supervalorização das ciências exatas, da supervalorização da matemática, da biologia, da química, da física, e coloca num lugar de superioridade referente às outras formas de saberes, as artes, as ciências humanas, ciências sociais em geral. Então,
é uma corrente de pensamento que ganhou muita força e que interfere muito até hoje na nossa forma de ensino, que traz essa fragmentação das disciplinas, que traz essa divisão tão precisa das disciplinas. Agora você está estudando matemática, daqui a 50 minutos você vai estudar ciências, biologia, e depois você vai ter uma aula de artes. Então traz esse empacotamento das matérias, vem com essa questão do positivismo. E aí o questionamento será que isso é, de certa forma, positivo mesmo, sabe? Até fazendo uma provocação com o nome da corrente de pensamento. Será que isso traz realmente esses benefícios? Eu acredito que sim, tragam alguns benefícios, mas por que tirar esse lado subjetivo? Por que tirar essa parte da criatividade? Por que deixar tanto a parte do que é exato, a parte do que é muito preciso, a neutralidade, e tirar essa parte que torna a gente mais humano? E às vezes isso pode interferir até mesmo no desenvolvimento das ciências exatas, porque essa subjetividade, isso que torna a gente mais humano, é muito importante tanto para o desenvolvimento da área mais exata, tanto para o desenvolvimento da área mais subjetiva mesmo. Então, é basicamente daí que vem essa desvalorização, daí que vem olhar para essas formas, por exemplo, de entregar um trabalho como forma visual, como uma forma de desenhos e ilustrações, e olhar para isso e não reconhecer o certo valor, porque não é um artigo científico, ou não é um texto, não está com as palavras precisas, e na verdade, não, é sim algo válido, é algo que a gente pode olhar e pensar. E como imagem, eu trouxe uma imagem de um concurso de fotografia financiado pelo CNPq, que é um concurso que eu não sabia, não tinha conhecimento dele, e acontece desde 2011, então é um concurso já antigo, e que traz prêmios para fotografias científicas. Então, achei isso incrível, e no final eu deixo um link também para conhecerem melhor do prêmio e verem as fotos vencedoras. Então, como resposta para isso, eu trouxe uma das pessoas que a Daniela falou na apresentação dela, que é o Edgar Morin, e trouxe uma frase dele que fala: é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une, que seria essa questão da interdisciplinaridade. Ainda existem coisas diferentes, mas elas estão unidas. Então, e o mundo atual, a contemporaneidade, né, pede da gente essa interdisciplinaridade, pede essa união dos saberes, pede essa abordagem mais unida, mais integrada das matérias, dos saberes. E é isso que é um conceito da educação humanista, e tem uma frase que eu li que é: para a gente se humanizar mais, para a gente se tornar mais humano, a gente precisa aproximar esse mundo das verdades do mundo das emoções e da beleza. Então, seria isso que tornaria a gente mais humano. Porque, querendo ou não, quando a gente para analisar o que está na base, tanto da ciência e quanto nas artes, é essa criatividade, é esse potencial criador. E quando a gente une esses dois mundos, a gente tem um potencial criador muito mais além do que o que a gente está acostumado, sem unir esses dois lados. Então, seria essa aproximação que traria uma riqueza maior, tanto para o conhecimento científico, quanto para o conhecimento artístico e das outras ciências também. E é o que o mundo hoje em dia pede. Cada dia mais, o que a gente precisa para avançar como sociedade é olhar para essas coisas juntas, conjuntas. E aqui eu trouxe uma frase que diz que a arte é essencial para o saber. E cada vez mais os estudos apontam que o quanto a arte é importante, não só para esse lado que eu digo de divulgação científica, ou para você entender um texto que você está lendo e visualizar aquilo de forma artística, mas também ajuda no desenvolvimento cognitivo, ajuda na organização, até mesmo da escrita. Então, tem outras vantagens da introdução das artes no ensino em geral, que
vai além apenas de usar como uma ferramenta, mas também ajuda em outros quesitos, como a cognição, o raciocínio lógico e a organização. Então, até mesmo para o raciocínio e para o desenvolvimento das competências mais acadêmicas, mais exatas, a arte pode ser usada como algo para colaborar com isso. E aqui eu trouxe uma animação em 3D que mostra ataques de micróbios, e é uma animação linda, feita em 3D, e mostra uma questão que é, muitas vezes, um aluno não consegue ter acesso ao microscópio, e não tem ideia de como é esse mundo dos micro-organismos. Então, a gente sabe que é difícil o acesso a esse tipo de tecnologia em muitos estabelecimentos de ensino. Mas quando você leva uma animação dessas para uma sala de aula, isso já faz totalmente a diferença na forma como esse aluno enxerga a ciência, na forma como esse aluno se aproxima daquilo que ele está apenas lendo e apenas escutando falar. É uma forma mais divertida, é uma forma mais dinâmica, é uma forma que aproxima mais esse aluno que às vezes não está assim tão interessado em ciência, que é uma outra questão muito importante, porque principalmente quando a gente fala, por exemplo, de alunos do ensino médio que já decidiram o que eles querem fazer, e às vezes vão ter aqueles alunos que não querem nada ligado à área das ciências, mas mesmo assim a arte pode ser uma ferramenta utilizada para aproximar esse aluno que não em ciências, não está interessado em química, biologia, física, em matemática, mas se você coloca a arte ali no meio, aquele aluno ele vai começar a se identificar mais, porque é tão difícil a gente achar alguém que realmente não gosta de nenhum tipo de expressão artística, seja filme, desenhos, animações, fotografia, não sei, tem tantas coisas, vídeos, designer gráfico, a própria computação gráfica mesmo. Então, assim, é difícil você achar uma pessoa que realmente não gosta de nada disso, de poesia, literatura, música. Então, é uma forma também de aproximar esses alunos das ciências também. E aqui eu trouxe um pouco mais da área da biologia, que é a área que eu mais consigo falar. Para mostrar, eu trouxe uma imagem do Homem Vitruviano, de Da Vinci, que é uma imagem super conhecida, para mostrar como que essa união de arte e de biologia é algo que não é novo, a gente não está pensando agora. É uma coisa que já era feita há muito tempo. E quando a gente para analisar Da Vinci, todas as obras dele, todas as contribuições que ele fez para a humanidade, para a sociedade em geral, tem uma conexão entre a arte e entre a ciência. Então, é muito raro a gente ver uma obra dele que não faça essa união. É uma união tão bonita, é uma união que contribuiu tanto para a humanidade e foi feita há muito tempo atrás. Então, assim, é algo que já está em debate faz bastante tempo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é do Ernest Haeckel, que foi o primeiro que eu mostrei, e são 2 capas do livro dele que fala sobre as formas de arte na natureza, que é simplesmente um livro espetacular. Eu, infelizmente, não tenho ele impresso nem nada, mas eu já consegui ver algumas fotografias na internet. E, sério, são imagens tão bonitas. E que, assim, pode ser a pessoa que menos gosta de biologia. Se ela parar para ver as ilustrações desse livro e as ilustrações que esse cientista deixou para a gente, ela com certeza vai sentir alguma coisa por aquilo, porque são ilustrações muito bonitas, são ilustrações muito ricas, e você vê que teve um cuidado muito grande, tanto na parte científica, tanto nas contribuições dele para a zoologia e para o estudo da biologia em si, quanto esse cuidado artístico. As páginas dos livros são todas ilustradas, tem todo um cuidado artístico e estético e que acaba te atraindo a ver aquilo. Então, eu achei muito importante colocar ele aqui, porque foi um professor meu de biologia que trouxe isso para uma aula e eu fiquei simplesmente apaixonada. E é algo muito bonito e é algo que a gente tem que valorizar. Aqui eu trouxe uma outra imagem do concurso de fotografia, e é uma imagem que eu não consegui descobrir a espécie do animal que está representado. Realmente não consegui. Tentei, mas se alguém souber, por
pode deixar nos comentários, mas eu não consegui achar. Eu sei que vão ter pessoas, assim como eu e a Dani, ficamos com bastante dúvida do que era. Vão ter pessoas curiosas também. Mas, assim, é mais um exemplo para mostrar como alunos podem usar das habilidades deles que eles têm, por exemplo, com a fotografia e aproximar isso das ciências. Aqui eu tenho um exemplo que eu achei muito interessante de colocar, porque é um exemplo um pouco pessoal de uma série que eu sou apaixonada e que teve muita ligação com eu escolher o curso que eu estou fazendo. Isso parece algo bobo, parece algo, não sei, engraçado, mas eu realmente decidi o curso que eu queria fazer depois que eu acabei de ver essa série. Eu já tinha ideia, eu estava em dúvida, e aí acabou que foi uma série que a Netflix me recomendou, e eu falei, então eu vou ver. E é uma série que fala sobre clones, fala sobre clonagem, e debate essa questão da ética de uma forma que te aproxima muito, que faz você entender. E, por exemplo, a ética na parte da genética é algo muito difícil de você debater na sala de aula e conseguir fazer uma pessoa entender de verdade, porque, sabe, não é algo que está próximo da gente. Mas quando a gente vê uma série, a gente vê aquilo acontecendo com personagens que a gente se identifica, aproxima muito mais a gente daquilo. Então, eu achei muito interessante colocar essa série, porque teve muita influência em mim. É uma série espetacular. A atriz, ela interpreta, eu não sei nem quantos papéis ela faz, mas são muitos. E, assim, a parte artística é muito boa, mas a parte científica, os debates que ela pode trazer, os conceitos que ela introduz também são ótimos. E, sério, é uma ótima série para ver. E aqui, por último, é o último exemplo que eu trouxe, uma questão mais atual, que é a questão do Covid, e eu quero falar um pouco sobre a divulgação científica e como que a arte ajuda na parte da divulgação científica. E aqui eu trouxe uma animação também, que fala sobre o achatamento da curva e a importância disso. E aqui a gente já está falando sobre tirar a ciência da sala de aula e daquele ambiente acadêmico e levar ela para pessoas que não entendem e que provavelmente não tiveram ou não tiveram algum acesso a uma educação de qualidade e mostrar como que isso pode ser próximo, por exemplo, de uma forma visual, como que te fala do achatamento da curva do Covid, como ela é importante para sobreviver as pessoas. Então, se você mostra um vídeo desse e mostra pedaço que fica aqui para fora, são as vidas que vão ficar sem atendimento e provavelmente vão morrer. Então, a importância do isolamento social para a diminuição de casos, para não acontecer o sobrecarga do sistema de saúde. Enfim, é uma forma muito mais simples de você mostrar isso para uma pessoa com a utilização de um recurso visual. Infelizmente, eu não consegui achar a fonte e o artista que fez, eu tentei muito, mas eu realmente não consegui. Mas eu achei importante trazer, porque foi uma imagem que circulou bastante nas redes sociais e mostra muito o que a gente está vivendo hoje e como, se a gente unir a arte com a ciência, a gente consegue chegar muito mais pessoas com as informações que a gente precisa. E é isso. Aqui agora eu deixei algumas referências artísticas do que eu usei. Aqui tem os dois primeiros links são dos portfólios do artista que fez a primeira animação em 3D que eu mostrei dos micróbios. Ele também tem algumas outras obras, também na área da biologia. Aqui também tem o terceiro link, é um link do prêmio do CNPq, das imagens premiadas, no caso, é o link que vai direto para as imagens premiadas de fotografia. Então, para quem tiver interesse também, eu não sei se vai acontecer esse ano, eu sei que aconteceu no ano passado, mas esse ano eu realmente não sei se vai acontecer, mas eu acho interessante, porque vai que tem algum fotógrafo assistindo e esteja interessado em participar de um concurso desse, eu acho muito legal. E o quarto link já é o livro com as ilustrações, ou a referência direitinha do livro com as ilustrações do Ernest Hegel. E a última é o nome da série, Orphan Black, que está disponível na Netflix. Agora, para além disso, tem algumas referências com as bases teóricas que eu utilizei. E é isso, muito obrigada. E deixa eu parar aqui de compartilhar.
Acho que já estou voltando, não sei. Sim, estamos voltando. Laura, maravilhosa falando. Tem certeza, Daniela, que parabéns. Muito parabéns. Eu sabia, Leandro, que você ia se impressionar, mas eu não sabia. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Tem certeza, Daniela, que ela é uma aluna de graduação? Eu tenho a impressão que não. Gente, que orgulho, né? Que orgulho. Nossa, eu tenho orgulho de todos os meus alunos, mas agora eu tenho que dedicar esse orgulho à Laura aqui, dizer parabéns, Laura. Ai, obrigada. Tô nervosa ainda, mas eu acho que eu consegui falar o que eu queria. Nossa, inspiradora foram as palavras que eu ouvi de várias pessoas no chat, e é o que eu também digo para vocês, as duas inspiradoras. Que emoção, que perfeito que trouxe vocês, nós trouxemos, né, Leandro? Nesse dia do biólogo, para falar sobre essa temática tão sensível. Vocês foram para tantas vertentes, foi realmente emocionante, foi bonito, foi muito humano. E foi muito bom ver essa diversidade de enfoques, né? Que a gente pode trabalhar com as nossas disciplinas, ciências e biologia, de diversas maneiras na nossa profissão. Isso é tão lindo. Sou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Então, eu vou passar alguns comentários da plateia, algumas perguntas, algumas considerações, e vocês podem me interromper quando quiserem, Leandro também, tá? Então, a Thaís Marques... Ela perguntou, Dani, se você exibe o filme durante as aulas para assistirem juntos ou se os debates são simultâneos, como que você faz? E isso bate também com a pergunta da Juliana Costa, que pergunta como ocorre, se pede os alunos para assistirem primeiro. Então, depende, dependendo da situação, mas ou eles vêm em casa e depois a gente conversa sobre, ou a gente assiste em aula. Eu sei que assistir em aula é complicado, porque os filmes eu botei ali para vocês verem, o tempo de duração, e em média dá 2 horas, a não ser o Ilha das Flores, que são 13 minutos. Mas eu defendo que a gente, pelo menos, utilize o filme inteiro, mesmo que a gente não consiga passar na sala de aula, que a gente deixe para o aluno ver em casa. Por quê? Porque uma das coisas que vai fazer com que ele realmente aprenda aquele conteúdo, ou pelo menos que ele busque aquele conhecimento, isso à luz dos meus referenciais, é o engajamento emocional. Então, quando ele se identifica com aqueles personagens, quando ele vai observando as mudanças com os personagens, isso vai fazer com que ele entre naquela história e realmente queira conhecer, inclusive quando trata de alguma doença ou de um outro assunto pertinente à biologia. E aí, se você, por exemplo, passa só trechos, isso se perde, né? Então, nem sempre eu consigo passar o filme inteiro, nem sempre, mas eu peço para ver em casa. A Laura, inclusive, viu O Despertar de uma Paixão, que foi a turma, antes da turma de eu fazer a dissertação. Então, foi a turma onde eu validei o questionário, onde eu vi se ia dar pano para manga. E foi muito bacana. Que era uma turma pequena. E aí eu fiquei sentada, assim, atrás dos alunos, né? Porque eu queria ver bem as reações deles. E tinha uns 2 alunos, assim, meio que deitados, tipo, vou dormir. Só que à medida que o filme foi andando, eles começaram a se envolver e começaram a falar entre eles, né? Quando tem traição e tal. E isso me fez ver que o filme dava um caldo. Né, Laura? Inclusive, para a gente falar de um assunto que ninguém conhece, né? Ninguém fala de cólera, mas o Mohan defende que somos seres planetários. Então, não é porque não acontece no Brasil desde 2005 que eu não devo conhecer uma doença. Inclusive, quando aconteceu no início da década de 90, muitos profissionais da área de medicina estavam desesperados porque não tinham noção do que era essa doença. Né? Não se consegue pegar veia, porque a pessoa, em 24 horas, perde litros e 20 litros de líquido. Então, como é importante você ver aquilo, né? Entender aquilo. E aí, o filme inteiro. Eu sou favorável sempre ao filme inteiro, entendendo que nem sempre vai dar para ver o filme inteiro. E aí a gente, quando está na educação básica, a gente pede a colaboração dos nossos amigos professores e faz aquela famosa, me empreste seu tempo, deixa passar o resto do filme no seu tempo, né? Quem nunca fez isso na educação básica? Não existe a vida sem isso na educação básica. Para saída de campo, para passar um filme, para trazer um palestrante, a gente agrupa a turma, separa a turma, a gente pega o tempo do amigo. Isso faz parte, acho que tem que ser mais flexível, menos grade, né? Por favor, menos grade. Eu acho muito importante isso. Eu passei o filme, Dani, ia falar o seu filme, ó.
né, o Despertar de uma Paixão, eu passei para a minha turma no ano que você foi palestrar lá na universidade, ano passado, né? 2019. Ano passado. E impactou profundamente uma aluna minha. Todos os alunos, né, se sensibilizaram com a história, com as possibilidades de trabalhar os assuntos relacionados à biologia e ciências, mas uma aluna especialmente, não sei se ela está assistindo hoje, a Thaís, ela ficou especialmente impactada pela história humana, lado humano, né, que também é muito bom para a gente trabalhar nesse filme. Por que não? Né? A gente tem que parar de ser tão careta, pensar só no currículo, né, do ponto de vista de conteúdos, de provas avaliativas, de Enem, de vestibulares, né? Eu acho que a vida é muito mais do que um currículo, né? Não só o currículo Lattes, como o currículo também das disciplinas, né? Das diversas disciplinas. A Ana Clara Santiago conhece, Daniela? A Ana Clara é filha da Daniela, minha sobrinha querida. A Daniela tem a felicidade de ser uma professora de biologia que aguardou 20 anos para conseguir fazer o seu mestrado e agora está no doutorado, porque se dedicou à docência, né? Intensamente estava dando aula e sendo mãe, né? Porque vamos dizer que são duas tarefas que ocupam bastante tempo. E hoje que ela está no doutorado, ela tem uma filha formada na UERJ em Pedagogia, que é uma instituição para nós que vive no nosso coração, que ela é egressa da UERJ, Daniela, e que está fazendo pós-graduação na área, né, na educação. Então, isso é muito importante, né? Imagina qual é a felicidade de você, né, ser uma mãe nessa área e ter uma filha na área próxima, né? E a outra filha, que é a minha afilhada, está fazendo biologia na UFRJ, está concluindo o curso agora, isso é muito bonito. As duas fizeram colocações que eu faço questão de falar. A Ana Clara comentou, né, que como não falar de Morin e Freire, né, como não citar, são essenciais para a vida. É muito bom, os alunos têm visto esses referenciais teóricos aparecerem em diversas falas de diversos palestrantes, né? Quem não se aproximou ainda deles, uma boa dica, fica aí, né, Dani? Isso, e também a minha alegria também, porque no ventre da Ana Clara já está o meu netinho, né? É verdade, coisa linda. A vida, né? A gente está falando da vida, nós trabalhamos com a vida, estudamos a vida e celebramos a vida também, muito importante. Então, a Ana Clara também fez a pergunta, por que não articular ciência e arte? Né? No sentido de uma provocação, né? Não uma pergunta de, vocês fazem isso, né? Por que não fazer? Por que as pessoas pensam que não vão fazer? Aliás, eu queria destacar que o Helder Carvalho está nos assistindo, ele foi palestrante 2 semanas atrás, ele proferiu uma webconferência sobre, né, na vertente das metodologias ativas do ensino, mas ele é um grande, né, professor que faz a ciência e arte. Ele é professor do nosso curso, onde o Leandro dá aula na especialização, e ele trabalha com os alunos essa questão da ciência e arte, fazendo trabalhos lindos. Ontem na live eu mostrei seu trabalho, Helder, tirei uma casquinha do seu trabalho na live de ontem da Biologia da UERJ. Então, essa pergunta da Ana Clara, essa provocação, né, Dani, como é que você leva isso para as outras pessoas? E Laura também, que, aliás, defendeu muito bem essa aproximação entre a ciência e a arte. Você não é uma aluna de graduação, eu acho que você está aqui enganando a gente, sinceramente. Eu queria só fazer um comentário antes. Eu dizer para o Helder que eu assisti a live dele e que eu não sei se ele leu o que eu escrevi no chat. Eu escrevi, só sei que nada sei. Porque o Helder arrebentou. Então, não posso deixar de dizer isso. Parabéns, tá? Parabéns. Arrebentou. Nossa Senhora, quero ser você quando crescer. Por que não, né? Por que não? E a gente tem, inclusive, na Fiocruz, uma linha de pesquisa que é ciência e arte. Inclusive, quando eu entrei, eu fiquei ali naquela dúvida, né, de para onde eu iria. Né? Mas como a minha atividade é com esse ensino, né, formal, ensino em sala de aula, eu escolhi a linha de pesquisa dessa linha de pesquisa que eu estou agora junto com a Fátima. Mas eu acho que mais ainda do que a gente mostrar, vem o que a Laura trouxe, que é o que os alunos trazem para a gente. E isso é fantástico, né? Quando você deixa a coisa fluir, eles vão trazer isso para a gente. Então, e aquilo acaba virando também questões de avaliação. Então, quando os alunos trazem, por exemplo, eu tive poesia, né? Aluno que traz poesia para falar de algum assunto, que é um assunto que até então a gente só pensava em termos de questões de biologia, né? Fechadinha. Por exemplo, um aluno que trouxe um anime para falar de composição química dos seres vivos,
né, 2 alunos que trouxeram isso, foi uma coisa que surpreendeu a todo mundo. Então, ele vai trazer, inclusive, um ambiente artístico que é o ambiente dele. Né? Então, por que não a gente também aprender com os alunos sobre isso? Né? Então, acho perfeito essa reunião. Nos mais diferentes temas, nas mais diferentes áreas. Acho que no Planetário, Leandro, tem muita gente do público que procura e que traz uma referência de um filme, que pergunta se esse filme é útil, se aquilo que aconteceu no filme é verdade, é mentira, né? Eles fazem muito isso, né? Demais, o tempo inteiro. A gente sempre consegue aproveitar. Entendeu? Antigamente, né, muitos professores tinham medo dos erros, né? Porque são erros do filme. Às vezes acontecem erros, às vezes tem licença poética, não é? Que a gente não tem uma licença poética, por exemplo, que é muito interessante, né, nos filmes de nave espacial, são as explosões barulhentas, né? Você tem a Guerra nas Estrelas, tem aquelas naves uma atrás da outra, a explosão no espaço que não faz barulho, a gente escuta tudo. Mas você consegue imaginar um filme daqueles sem som? Uma nave tudo mudo, você não... é difícil, entendeu? Você perde muito. Então, uma licença poética que se permite, mas até isso serve para você explicar, dizendo, olha, aquilo ali é uma licença poética, isso está feito ali para passar um pouco mais de ação no filme, mas você não tem realmente som no espaço, porque você não tem meio para propagar, né? Aí você já tem uma série de coisas que você pode falar com os alunos. E às vezes tem erros mesmo que passam, né? Às vezes, uma produção do filme é um negócio extremamente complexo. Os últimos filmes de ficção científica, não é? O Interestelar, o Perdido em Marte. Isso que eu adoro, é o Perdido em Marte. Eu guardei o título em inglês desse filme, eu esqueço. É Perdido em Marte. O plano não é bem ficção científica, né, mas o Gravidade também é um filme bastante interessante. Passaram algumas coisinhas ali, pequenas, que passam mesmo. Mas são filmes assim que eles tiveram uma preocupação assim enorme, sabe, de manter uma fidelidade. Então, o Interestelar, eles foram muito audaciosos, porque eles fizeram, por exemplo, uma representação do buraco negro, né? Antes daquela imagem que ficou famosa aí, a representação dos caras foi assim, brilhante, né? Eles representaram um buraco de minhoca, né? Que é uma distorção do espaço-tempo. Então, assim, foram coisas muito, muito audaciosas. Os caras fizeram um excelente trabalho, né? Com a consultoria de cientistas e tal. Mas mesmo os filmes mais antigos, onde não se tinha tanta essa preocupação, sempre tem coisa legal para falar. Esse negócio sempre tem um apelo, sabe? Os próprios seriados, Jornada nas Estrelas, né, o original da década de 60 mesmo, quanta coisa você tem ali para falar. E aquilo apela para o lado lúdico. Então, o tempo inteiro no Planetário a gente recebe pessoas que trazem um filme, trazem um questionamento, e já é um assunto, já é um mote assim, para você começar um assunto. É muito legal. Seria interessante, Leandro, você comentar sobre as postagens que o Nailton está fazendo essa semana, eu acho, né? Um astrônomo do Planetário, sobre essa área de ficção científica usando filmes, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Exatamente, o Nailton é um cara que ele assim, como muitos cientistas, né, ele teve também assim, uma vivência muito grande com ficção científica, então ele conhece muito do assunto, conhece os autores, conhece os contextos políticos que foram escritos, os livros, é muito legal. E ele sempre faz vídeos aqui no nosso canal falando sobre alguma obra, entendeu? É muito interessante. Ele, inclusive, hoje está gravando um para o Escola.Rio, né, que é um programa da Secretaria de Educação, que está indo ao ar lá pela Band, pelo canal da Multirio. É um programa que vai falar sobre a questão da civilização extraterrestre, né, as civilizações. A gente está trabalhando com a temática da aceitação do diferente, né, você ser tolerante e tal. Então, como é que é essa questão com relação a outras civilizações, né? Se a gente encontra civilizações extraterrestres. Então, é uma forma de você abordar isso com os alunos. Como é que é a aceitação do diferente? Né? Aceitação de uma outra cultura, aceitação de outro pensamento e tal. E a gente traz isso para o lado da ciência através da ficção, através das obras, né? Isso, excelente ponto de partida para uma discussão, para uma aula, para abordar um tema de forma científica. Eu sugiro que vocês que não são inscritos no canal do Planetário, que se inscrevam, e se acionar a notificação é bom, porque vocês ficam sabendo desses lançamentos. Eles têm lançado vários vídeos. Aliás, Laura, você está em Portugal, mas nada te impede de participar. Tem tido papo de observação do céu, parcerias entre o Planetário e outras instituições que trabalham com a temática astronomia. Você que gosta, venha para esse lado, tá?
apaixonada, já acompanho sempre. O canal eu não acompanhava, mas eu estou sempre vendo as coisas, porque eu sou realmente apaixonada. Era a minha segunda opção. Astronomia, assim, eu acredito que eu ainda vou conseguir fazer alguma coisa que junte a biologia e a astronomia num futuro próximo, porque eu sou realmente apaixonada. Então, eu acho que também mostra muito isso, dessa questão de estar sempre querendo unir as coisas. E eu acho a astrobiologia. Eu também acho. Tem uma junção óbvia aí que é a astrobiologia, né? A astronomia com a biologia, que é um negócio maravilhoso. Agora vai ser muito legal conversar com você, Laura, um dia no papo de observação, que a gente faz essa coisa mais descontraída, né? Vai ser bem interessante conversar com você aí sobre até essas tuas ideias. eu vou adorar. Vamos agitar. Já fica prometido aqui. Isso aí. Gosto muito disso, isso aí. Vou te assistir. Assistiremos você, Laura, né? Eu e Dani. Continuando aqui, gente. A Lígia, né, que é minha afilhada, filha da Dani, também falou, né, destacou como é importante ter trabalhos nessa área, né? Que é importante para o professor que está se formando e para o professor que já está, né, em regência de turma, em sala de aula, se atualizar e se aproximar dos alunos, como a Dani falou, né? Essas temáticas podem, às vezes, fazer uma ponte efetiva até para a gente trabalhar melhor nossos conteúdos, melhorar relações de ensino-aprendizagem. A Rosane, nossa professora, comentou que essas iniciativas de vocês são inspiradoras. A Cindy, que é nossa aluna do mestrado, da pós-graduação, perguntou ela comentou, aliás, que conseguem conectar o saber, o sentir e a diversão. Bonito isso, né? O saber, o sentir e a diversão. O que mais a gente quer na vida? Tá bom, né? Na astronomia também tem isso. Acho que a gente está falando de tantas coisas aqui que são boas, né? Se tem alguém aqui nos assistindo que nunca tenha experimentado essas articulações entre ciência e arte, entre diferentes linguagens da ciência, da arte, fica uma provocação e um desafio aí. O Douglas Vinícius perguntou como utiliza a arte no ensino de ciências e biologia. Ele deu parabéns, ele pediu desculpa porque ele entrou um pouquinho atrasado. Então, por isso que é essa pergunta dele, né? Ele não estava em todo o tempo aqui. Mas acho que a gente já... Agora, ele assistindo, ele vai ver possibilidades, né? Lógico que a gente não está aqui com todas as possibilidades, nem teria como. Mas possibilidades. Acho que agora, ele revendo aí, eu queria comentar com a Rosane, sobre a Rosane, que lá na Fiocruz, na disciplina dela e da Fátima, elas passaram 2 filmes excelentes para a gente depois debater, que foi o Quem Quer Ser um Milionário, e um que a minha filha de 13 anos assistiu esses dias para o colégio, e que é lindo demais, que é, agora eu vou, do menino autista, do menino com dislexia, Como Estrelas para a Terra, né? Acho que é esse nome. Eu não assisti esse ainda, segundo. Esse segundo eu ainda não assisti ainda. Muito bonito, muito bonito. Então, para a gente ver, assim... a gente estava dentro, né, de aula de mestrado, e não são muitos os professores que, mesmo na pós-graduação, utilizam filme. E elas utilizaram e a gente depois debateu e foi muito bom mesmo. Porque elas são professoras muito de cabeça jovem, articuladas e abertas, não é por nada não, não é porque elas trabalham comigo, mas elas são incríveis. E isso faz diferença, né, a gente ser aberto. O Marcos comentou que está estudando Michel de Certeau, eu não conheço esse autor, e ele fala que esse autor traz um debate sobre transdisciplinaridade. Você conhece, Dani? Vocês conhecem? Não, né? Ficou a dica para a gente, obrigada, Marcos, procuraremos. A Amy está aqui assistindo, Dani, ela falou que oferecer diversas ferramentas de aprendizagem é possibilitar o fazer a todos. Bonito isso também, né? É inclusivo. A Amy é uma linda, né? E é uma das pessoas, acho que, mais inclusivas que eu conheço. E isso se reflete mesmo no trabalho dela. Amy, beijo. O Alcimar, nosso aluno da graduação, destacou a beleza das ilustrações que você trouxe, Laura. Realmente foram lindíssimas e foi bonito ver a maneira natural e legítima com que você se impacta pela beleza dessas obras, e valoriza não só do ponto de vista histórico que elas têm, como as obras de Haeckel, mas também do ponto de vista do potencial para se usar até hoje, o potencial que teve na época, o potencial que tem até hoje. Muito bonito de ver assim, essa sua valorização desse material. Se você quiser falar, você abre o microfone aí, tá?
Não, assim, foi muito difícil escolher, porque eu simplesmente queria colocar todas as ilustrações do mundo, mas eu sei que não seria possível. Mas eu tentei trazer isso, tanto das coisas mais antigas, do que já estava sendo feito há muito tempo, quanto das coisas atuais também, que a gente consegue fazer hoje em dia com a tecnologia, que é algo que a gente pode tirar tantas coisas de positivo da tecnologia para o ensino, que eu também fiquei em dúvida do que colocar. Então, assim, eu tentei trazer isso, tanto das ilustrações mais antigas, aquela coisa mais clássica mesmo, do desenho, quanto do mais tecnológico, que é o que conversa mais, por exemplo, com o pessoal do ensino médio, até com quem já está começando a universidade ainda. Então, eu acho que é bom conversar com os dois jeitos, assim, e trazer essa diversidade de possibilidades, que são muitas. Eu nem trouxe todas, porque também não seria possível, mas são tantas possibilidades que tem, e eu realmente sou apaixonada. Acho que você foi muito feliz na sua escolha, porque você realmente fez um diálogo na linha do tempo, né? Entre aquilo mais clássico, tradicional, a ilustração que os cientistas faziam, alguns que nem eram cientistas, que viajavam o mundo, né? Especialmente muitos que vieram para as Américas acompanhando expedições científicas, que não eram da área diretamente, né? Mas que fizeram registros sensacionais, sem os quais a gente não teria várias informações, né? Que nós temos até hoje em dia. Então, você foi muito feliz e trazia, ao mesmo tempo, em paralelo, a questão da imagem, né, fotográfica macro, né, aquela foto que todo mundo hoje com um bom celular consegue fazer, né? Antes dependia de muita câmera, equipamento. Achei isso maravilhoso. Bom, sim, claro. Andréa, só fazer um comentário sobre isso que me lembrou também durante a apresentação da Laura. Nessas comemorações aqui dos 50 anos do planetário, né, que está acontecendo, a gente está resgatando uma série de coisas da memória. E houve um eclipse, eu não vou lembrar direito o ano, tá, do eclipse, mas houve um eclipse do Sol em que o pessoal da época, né, do planetário conseguiu fretar um avião para acompanhar esse eclipse por mais tempo, né? Porque o eclipse você vê a Lua passando à frente do Sol e dura alguns minutos, né? Mas aí, se você tiver em uma determinada trajetória de voo, você pode acompanhar isso um pouco mais de tempo. E então foi muita gente lá para observar esse eclipse no avião, foi muita gente para fotografar e foram também desenhistas para fazer esse desenho. Isso foi assim, há pouquíssimo tempo, né? Se foi sei lá, década de 80, talvez, década de 90, não sei exatamente. Mas foram desenhistas, por causa dessa coisa de você captar com o olhar, né, coisas que às vezes você não consegue registrar numa câmera fotográfica. E o eclipse, que é um negócio simples, né? Basicamente, são duas bolinhas, uma em cima da outra, com uns efeitos ali luminosos. Você imagina a complexidade disso, né, que a André citou aqui, que é você desenhar animais novos que nunca foram vistos, plantas, folhas que nunca ninguém viu, né? É bem legal. E extremamente exuberantes, né? Para quem chegou aqui na região tropical, né, vindo da Europa, era um impacto imenso a questão da fauna e da flora. Mas muito bonito isso que você falou também, porque, embora sejam duas bolinhas, entre aspas, né, a beleza do fenômeno, né, para nós, essa questão da abstração, e até o desenho nos ajuda, né, a concretizar isso. Até teve uma pessoa da audiência que destacou isso, né, que a arte ajuda a concretizar, às vezes, alguns fenômenos abstratos, né, e é verdade, é importante. E eu acho que é legal, assim, também pensar nessa questão da arte, e, por exemplo, nesse caso do desenho, é que o desenho, diferente da fotografia, que permite mais esse lado individual, porque cada pessoa vai ter um traço diferente de desenho, cada pessoa vai enxergar aquilo e vai interpretar aquilo para uma ilustração de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, se foram 5 artistas nesse voo, com certeza os 5 desenhos que saíram disso foram completamente diferentes uns dos outros. Eu acho que isso também é bonito da arte, porque cada um faz ela da forma individual, e você nunca vai ter uma arte igual a outra. Então, eu acho que isso também é bonito, porque traz a individualidade de cada pessoa. Sem dúvida. Eu acho que na fotografia também, viu? Porque por mais que você esteja fotografando um objeto que seja o mesmo, né? Um objeto astronômico, que seja, o olhar, né, de quem está registrando, o planetário trabalha com exposições fotográficas, concursos, né? E eu, quando visitava, via as fotos, as imagens são completamente diferentes. E dentro de uma temática que é mais específica, você vê né, o estilo de fotografar, o objeto a ser escolhido a ser fotografado, muito bonito, né? Um material muito rico, realmente. É lindo, são vários olhares, né? Às vezes para o mesmo pôr do sol, né? Para o mesmo
o mesmo eclipse, ou uma mesma constelação, não é só a questão da diferença de equipamento, né? É a diferença do olhar mesmo de quem está fotografando. Exatamente. Muito interessante e bonito. E tem as pessoas que colocam o humano, né, fazendo parte da composição da foto, tem pessoas que vão direto só no fenômeno astronômico. Isso tudo também é interessante, a gente que está do outro lado olhando, né, fazer essa análise, muito interessante. Para terminar as colocações, né, um perfil Mundo da Família Silva mencionou o seguinte: senti falta das músicas e dos poemas que estão relacionados ao ensino de ciências. Acho que é porque a pessoa perdeu o comecinho, né? A Daniela começou com um poema de Cecília Meirelles, né? Um texto que parece um poema, né, Dani? O microfone, Dani. Fechou de novo, amiga. Agora. Pode falar. Acho que a conexão dela está meio travada. Foi. Só um segundinho, se ela não conseguir, a gente segue. Pronto, consegui. Não, eu estava tentando, não estava conseguindo. Pois é. E acho que abriu de novo, vê. Foi. Tá falando. Foi? Sim. Bom, dá para a gente fazer muito trabalho. Eu estou sentindo que é aqui. Vai me dizendo aí se está legal. Estamos ouvindo. Foi. Estou congelando? Está um pouco picotado. Está um pouco picotado. Acho que está com um delay agora. Então, dá para a gente fazer bastante coisa. O meu co-orientador, que é também pesquisador em Minas, lá na Fiocruz, que é o Marcelo Diniz Monteiro de Barros, ele fez, por exemplo, a tese de doutorado dele toda com música e ensino de ciências. Uhum. Acho que eu não botei na gente, porque eu não falei. Como a Rosane comentou aqui no música. A Rosane comentou aqui. Mas dá para. Sim. Tá, eu vou falar mais devagar. Dá para gente. Uhum. Acho que ficou ruim. Isso é uma coisa das lives, alguma né? Coisa. O que eu faço? Dani, o sinal ficou um pouco intermitente demais, aí realmente não dá para entender. Mas eu entendi que você falou com o professor Marcelo, do Fiocruz, que foi seu orientador, ele tem uma linha de trabalho. Eu posso falar baleiês. Mas a gente conseguiu entender um pouco, né? Então, e a Rosane comentou em cima desse destaque do Mundo da Família Silva, né? Então... Que sentiu falta de músicas e poemas. Ela comentou que a arte é vastíssima, né? E que é difícil falar de todas as vertentes numa apresentação única. Sem dúvida, né? Você pode levar uma vida inteira e não conseguir. Bom, Leandro e Laura... Fala para mim, eu estou viva ou estou morta? Não, Dani, está muito intermitente. É melhor você não tentar falar agora, que está muito intermitente demais mesmo. Laura e Leandro estão ouvindo bem, né? Sim. Então, gente, eu só queria, antes da gente finalizar, falar, o Helder destacou que a palestra foi muito inspiradora, né, que o pensamento interdisciplinar é muito importante, trabalhar ciência, arte e criatividade ao mesmo tempo. Inclusive, Dani, ele está voltando para cursar o doutorado, né? Está em vias de voltar a cursar o doutorado exatamente nessa área de ciência e arte, o que vai ser ótimo. Se ele já é bom só com mestrado, imagina que ele vai ser com o doutorado nessa área. Nós ficamos imensamente felizes. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos que nos acompanharam e assistiram. Perguntas que não puderam ser respondidas aqui durante esse bate-papo final, a gente pode tentar responder depois nos comentários ou no chat, se estiver disponível. Lembrando, quem precisa de declaração de participação nessa atividade de hoje, está na descrição do vídeo o e-mail para onde você deve mandar o seu nome, instituição e matrícula. Também está no chat, nos comentários. Agradecemos muito os elogios carinhosos a nossas palestrantes. Agradeço imensamente as duas por terem aceitado. Laura, que está falando diretamente de Portugal. Quero parabenizar você pela sua capacidade, competência, sensibilidade. Você vai muito longe, viu? Incrível. Quero te ver nas lives do Planetário.
participando lá do bate-papo com os astrônomos. Acho que você vai ter bastante coisa para acrescentar. Daniela, muito feliz de te ver, como sempre, falando. Você é muito inspiradora, você não tem noção. É uma sensibilidade incrível, aliada a uma competência, uma vontade de ler, né, uma comedora de livros, e você traduz tudo o que você estuda para a gente de uma maneira assim que eu acho que qualquer pessoa compreende, não só quem é da área, né? E eu vi muita congruência entre isso que vocês duas falaram, que nós trouxemos aqui, com o que eu vejo o planetário fazer, por exemplo. Então, eu vejo que nós temos uma articulação aqui muito positiva. Quero agradecer também imensamente o planetário, o Leandro Guedes, astrônomo querido e amigo, professor do nosso curso de especialização em ciências, por estar abrindo essa porta aqui hoje, também na outra live sobre astronomia. Na semana que vem estaremos aqui novamente com a última live desse ciclo de atividades virtuais, e não tem como agradecer ele ficar aqui com a gente quase 2 horas, disponível, participando e disponibilizando o nosso conteúdo para que não ficasse perdido na rede, aqui numa playlist do Planetário. Isso é uma coisa que me deixa extremamente honrada e feliz. Muito obrigada a todos vocês. Pessoal, eu agradeço muito vocês também. Eu é que agradeço a vocês por terem dado esse presente de 2 horas aqui, eu ter aprendido tanto, que veio muitos outros. Semana que vem tem a seguinte, né? E as outras anteriores vão entrar aqui também, tá, nessa playlist. Então, para ficar tudo condensado aqui. A felicidade é nossa, André. A gente aqui fica muito feliz de poder reunir aqui um conteúdo tão importante, com pessoas tão maravilhosas assim, para educadores, tanto educadores formados, como como você falou, em constante formação, adorei isso, ou com aqueles que estão estudando, né, que estão se preparando para lecionar, ou para trabalhar com educação de uma forma geral. As palestras foram maravilhosas, assim, tem uma quantidade enorme de informação, enorme, e vai ser muito bom, vai estar tudo aqui reunido num conjuntinho bem bacana. Parabéns a vocês aí pela iniciativa, né, de manter aí os alunos da pós-graduação juntos, assim, com isso, tá bom? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Para nós é uma questão de sobrevivência. Quem é professor sabe, né, Dani? Estar com os alunos é o melhor lugar. Então, eu sinto muita falta. Essa pandemia abate muito. É maravilhoso poder estar com eles. E estar com eles e estar com vocês é excelente. Dani e Laura, se quiserem falar umas palavrinhas de despedida. Não sei se a Dani, não sei se está com sinal bom. Quer tentar? Eu acho que não, infelizmente, Dani, o seu sinal está muito ruim. O sinal está ruim, Dani. O sinal não. Muito delay. A fala da Dani não está conseguindo articular bem com a imagem. Vou então passar para a Laura. Eu gostaria de se despedir. A Dani está fazendo a língua dos sinais para dizer que ela amou estar com vocês. Eu vou traduzindo. Laura, pode se despedir. Eu queria agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui falando. Para mim é uma coisa muito importante, e agradecer muito a Dani, porque ela me fez esse convite, assim, foi uma coisa extremamente inesperada, então eu queria agradecer muito, e também agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho que chega a todos de forma tão fácil, né, dá uma acessibilidade tão grande, assim, então, muito obrigada, e acho que é isso. Muito obrigada, você é uma inspiração, viu? Muito bom como professora ver uma aluna como você. Muito bom mesmo. Desejo tudo de bom. Obrigada, Leandro. Até a próxima, gente.